Oi, pessoal. Hoje nós vamos contar um pouco para vocês por que a gente decidiu largar tudo no Brasil e se mudar aqui para Irlanda com o nosso bebezinho. Não só com o bebê, né? Mas com os nossos dois gatos e ainda tem coisa vindo de navio. Exatamente. Nós viemos, nos mudamos Nos mudamos permanentemente. de verdade, assim. Oi, eu sou a Bárbara. E eu sou o Wesley. E esse daqui é o Murilo, que vai aparecer de vez em quando aqui no vídeo. A nossa história começou, digamos assim, há muito tempo atrás, quando éramos jovenzinhos, sonhadores. Talvez nem tão jovens assim. Éramos jovenzinhos sonhadores, sim. Com vontade de fazer um intercâmbio para aprender inglês e conhecer outro país e etc e tal. Fomos, na época, em agências de intercâmbio, achamos muito caro e o sonho ficou por isso mesmo. Não tinha condições de fazer isso no momento. E meio que deixamos adormecido, né? Essa vontade, a gente, né? Voltamos com o rabo entre as patas para casa. Acho que não vai dar. A vida foi seguindo. Vamos viver nossa vida aqui mesmo, do jeito que tá, acho que não vai dar. A gente ainda namorava nessa época, né? A gente não tinha nada da vida, assim, tinha só o sonho mesmo. E aí a vida foi se passando, as nossas carreiras, né, foram seguindo, a gente foi ganhando um pouquinho mais de dinheiro, aí decidimos comprar o nosso apartamento, mudamos pro nosso apartamento, aquela coisa básica de Da vida acontecendo. da vida acontecendo, fomos morar juntos, nos casamos, enfim, a vida rolou, gente. Aí eis que chega a fatídica pandemia. Que mudou a vida de muita gente, inclusive a nossa. Acho que a gente tinha muito tempo, né, na pandemia dentro de casa, e uma das coisas que a gente mais consumiu nessa época foi o YouTube, Vídeos além do de YouTube. jogar videogame sem parar. Exatamente. Não tínhamos filho nessa época. Por isso tínhamos tempo. E acabamos encontrando aí o vlog do Rodrigão, que mostra como é a vida nos Estados Unidos. Né? Então ele mostra ali os custos baixos, né? Ele vai no mercado mostrar como as coisas são baratas, mostra preço de carro, mostra preço de casa, né? Ele fica mostrando o preço de todas as coisas nos Estados Unidos, e aí reacendeu aquilo que a gente já tinha dentro da gente, digamos assim, né? Dessa ideia de sair do Brasil e fazer um intercâmbio. A gente sabe o quanto o inglês é importante. Na empresa onde eu trabalhava, me cobravam bastante do inglês. Então a gente queria saber como que era a vida em outro país e começamos a pesquisar a possibilidade de novo de um intercâmbio nessa época, mas a gente já estava muito bem estruturado, digamos assim, então... Sim, né? A gente estava achando que, legal, porque o vídeo realmente, né, quando você já tem essa vontade e você vê alguém mostrando, você fala, nossa, gente, parece que dá para ter tão mais com bem menos, com menos esforço, né, você vale mais, né? O seu tempo vale mais, o seu dinheiro vale mais para tudo, né? Então a gente aí ficou coçando aquela pulga atrás da orelha, mas a gente também pensou, poxa, a gente tá num momento bom aqui também, né? Será que vale a pena ainda fazer alguma coisa nesse sentido? E aí a gente ficou namorando, né, esse tipo de vídeo, veio muita vontade, assim, de conhecer um pouco do Canadá, também comecei a consumir alguns conteúdos de casal que tava no Canadá, a gente tava ali na América ainda, digamos assim, né. E aí aconteceu algo praticamente para definir a nossa decisão. O Wesley foi mandado embora ali, já na segunda fase da pandemia. E a gente tinha uma viagem marcada também ali, antes de estourar. Antes de tudo isso, antes da pandemia, a gente tinha marcado a nossa primeira viagem internacional, seria a nossa primeira viagem internacional. A gente tinha marcado uma viagem para Londres e calhou que bem quando tudo fechou no começo da pandemia, era a data da nossa viagem. E a gente tivemos que cancelar. Tudo, reaver o dinheiro de volta, ficou aquela chateação de não ter podido, né, realizar esse sonho de conhecer um outro país. A gente ia pra Londres na época, que a gente tinha muita vontade de conhecer Londres, felizmente hoje a gente já conhece. Mas então tava tudo misturado, né? Pandemia, chateação de ter cancelado nossa viagem. Aí a gente começou a consumir esse conteúdo e aí o Wesley foi mandado embora. Aí nesse momento, então, aí a gente pensou, né? Falou, será que agora é o momento? Será que isso não tá acontecendo
pra eu fazer esse intercâmbio finalmente, pra gente realizar isso. Mas ao mesmo tempo eu estava muito estável também no meu trabalho e fazer, por exemplo, vou tirar férias então e fazer um mês de intercâmbio. Fora que tá tudo fechado também, né, gente? Então tem que lembrar que era pandemia, mas a gente começou a pesquisar as possibilidades de intercâmbio e aí o lugar que a gente descobriu, né, que tinha a possibilidade de ficar mais tempo estudando e trabalhando era a Austrália e Irlanda na época, e a Irlanda fazia mais sentido em questão geográfica, né? A Austrália é muito longe, o Wesley não tem problema com frio, então Eu gosto. não era uma questão. Só um adendo que a gente começou a pensar em intercâmbio no meio da pandemia porque já tinha passado aquela época do fim do mundo, né? A gente já tava começando a vislumbrar que ia ter futuro ainda para a humanidade. E não ia ser preso dentro de casa. A gente sabia que em algum momento ia começar a abrir e tudo mais. E aí a gente começou justamente a se organizar para vir para a Irlanda assim que as fronteiras abrissem. A gente, eu digo o Wesley, porque no final das contas a gente decidiu que faria mais sentido só ele fazer isso. Eu continuaria justamente no Brasil. A princípio ia ser 8 meses de intercâmbio, então não era nenhum absurdo para quem já estava junto, o quê? Mais de 10 anos. Já fazia mais de 10 anos na época. A gente tá junto desde 2010, gente. Então não era nenhum absurdo a gente passar 8 meses separado, porque a nossa relação já estava consolidada o suficiente. Isso, inclusive, nunca foi uma questão que a gente jogou na mesa. Mas a gente vai ficar 8 meses longe um do outro? Sim, faz parte da vida. A gente faz ligação de vídeo. Tem a tecnologia pra isso. Temos a tecnologia mais a favor hoje. Embora muita gente, na época, quando a gente começou a contar que ia fazer um intercâmbio, nossa, mas vai só ele? Acharam uma loucura. Enfim, né? Mas porque gente, a verdade tá difícil relacionamentos com mais de 2 meses hoje em dia. A gente já tem, hoje, 15 anos de relacionamento. Então, na época, nunca foi uma questão isso e pra gente fazia mais sentido, né? Tipo, beleza, vai lá, investe no seu inglês, vê qual é que é, se o mundo lá fora do Brasil é tudo isso que falam mesmo. E talvez a gente volta a pensar na possibilidade realmente de uma mudança de país. Mas vai pro intercâmbio mesmo, essa era a nossa ideia inicial. Era só vir e ver como é que é. Isso. Será que é tudo isso? Vamos lá descobrir. Porque, afinal de contas, como eu falei, já estava estabilizada no Brasil, no emprego que eu tava. A gente tinha nosso apartamento, que a gente tava ali pagando financiadinho, bonitinho. A gente tinha uma vida estável e confortável, digamos assim. Mas aí, então, o Wesley veio, olhou tudo que era e com 2 semanas que ele veio, bateu a saudade. Bateu a loucura na pessoa, ela... eu já vou ver passagem aqui, eu vou pra ir te visitar, que não sei o quê. Não vou deixar você passar o Natal sozinho. Passar o Natal sozinho aí. Ele veio em novembro de 21, gente. Muito próximo do Natal, de fato. E pra gente o Natal é uma época, assim, em família. A gente tem família grande, então a gente tá acostumado a passar o Natal todo mundo junto, aquela muvuca. E aí bateu a loucura aqui na pessoa que tava trabalhando home office. E aí eu falei, bom, se eu não viajar agora pra passar o Natal com ele, vai saber quando que eu vou conseguir ir pra lá. Também quero conhecer esse raio desse país. E mesmo sem saber, né, Linda, ainda, porque a gente não sabia como é que era ainda, né, o Natal e o Ano Novo aqui, né? Ainda bem que você veio. Não sabia mesmo. Enfim, acabei comprando... Eu sempre consigo alguma promoção de passagem, não sei como, gente, eu tenho esse dom, realmente eu consegui uma passagem muito boa. Não é dom, gente, ela não dorme pesquisando as coisas e acha depois que é dom, porque ela achou, mas a verdade é que ela, né, se esforçou, a passagem não caiu no colo dela, ela pesquisou incansavelmente. Sim, aí eu achei uma passagem no valor ótimo, e aí eu vim 16 de dezembro. Foi mais ou menos nessa época, já era começando ali a segunda quinzena de dezembro, e aí eu passei aqui 1 mês e meio, conversei na empresa, falei, olha, vou levar meu notebook e vou trabalhar lá da Irlanda, beleza? Falaram, beleza, tranquilo, vai lá, a gente só volta sei lá quando, mesmo do ano que vem, só esteja aqui quando a gente voltar a trabalhar presencialmente. Então peguei ali uma passagem para 1 mês e meio, que eu achei que era o tempo que faria sentido, e vim atrás dele. E mal sabia ela, gente, que enquanto ela tava comprando passagem pra vir visitar
um mês depois que eu cheguei, mal sabia ela que eu nem em casa tinha conseguido ainda arrumar pra eu ficar. Porque quando eu vim pela primeira vez, eu tinha 15 dias, eram 15 dias, né, de host family, casa de família irlandesa, né? E essa acomodação tinha lá café da manhã e jantar incluído. É bem tranquilo para quando você vem de estudante, assim, para ser o primeiro local para você ficar. Você já entra em contato diretamente com a cultura irlandesa, na casa de irlandeses. Já fica meio habituado ali para saber como é que é as coisas no começo. E só que os perrengues já começam logo quando você chega, porque eu tinha só 15 dias de acomodação e tinha que procurar um lugar para ficar de maneira mais fixa, né? E como vocês já ouviram, a gente mesmo já comentou aqui, a maioria dos lugares é compartilhada, a casa, você vai dividir um beliche, uma cama do beliche com mais 50 pessoas no quarto, e a bonita comprou a passagem e falou, ó, estou indo, chego em dezembro. E eu não Vou passar o Natal com você. Eu não tinha nem lugar pra ficar. Arruma um lugar pra gente. Ela, ó, agora então, já que você não arrumou lugar ainda, arrume para nós dois. Achando que era tranquilo, gente, o intercâmbio. A gente já tinha visto muitos conteúdos, né, falando que ia ser difícil, né, que mesmo nessa época já não era fácil conseguir uma acomodação e tal, mas a gente não faz ideia mas até viver até de estar verdade. aqui, até estar aqui, realmente você não tem ideia, por mais que você esteja preparado, quando chega aqui é diferente, vai ser diferente. Mas no fim deu certo, né, ela veio e Eu morei 3 dias na casa da host family, mesmo sem eles quererem muito. eles aceitaram porque não eram muitos dias, na verdade, né? Por mais que era um quarto sozinho, né? Só pra mim, o quarto que eu ficava lá, era uma cama de casal e tal, mas acho que mais pela estrutura da casa ali, né? Ter uma pessoa a mais ainda ia ser muita coisa. Então, eles aceitaram porque não era por muito tempo, mas Porque aí a gente conseguiu uma acomodação temporária pelo Facebook. Porque no final do ano muita gente acaba viajando pro Brasil pra visitar a família justamente por causa do Natal, Ano Novo e tudo mais. Então, aí pinta essas vagas temporárias aí, costuma aparecer bastante no final do ano aí, principalmente nessa época de Natal e Ano Novo, né? Aí a gente conseguiu uma acomodação dessa aí pra começar, pra ela chegar e ter onde ficar também, né? aí o Wesley foi lá, visitou a casa, fechou com a galera da casa. Depois, acho que a história dessa casa é uma história para outro vídeo, mas essa casa ela ganhou o apelido entre nós aqui de Casa Mofo. Ou Casa Fedida. Ou casa fedida. Se vocês quiserem a história dessa casa, comenta aí que a gente conta. E outro perrengue também é conseguir trabalho, né? Tinha acabado de chegar e todo mundo falava, você consegue trabalho em um segundo e não sei o quê. Mesmo não acreditando muito, né? A gente cria uma expectativa, né? Então, não estava conseguindo nada. Já fazia acho que 1 mês e meio que estava aqui sem conseguir nada e, né, a gente vem com o nosso dinheiro contadinho, né? A gente não vem muito preparado para perrengue, a gente vem com aquela quantidade ali contando que vai conseguir com as coisas em determinado período. E cheguei até a fazer descarregar container, que era assim, esporádico, só para, né, trazer um dinheiro. Ganhava ali uns 50 euros por dia que eu ia, eram umas 3 horinhas de trabalho, mas era puxado, galera. Eram umas caixas assim, de 20 a 50 quilos, as caixas. Descarregar um container inteiro em 2 pessoas. Carregando caixa pra caramba, 3 horas sem parar. Chegava morto, depois ainda saía e ia pra escola, tava estudando inglês, chegava morto na escola, não conseguia nem levantar os braços pra fazer uma pergunta. Eu queria perguntar, não conseguia. Teve uma vez que o rapaz lá do warehouse que conseguia esse trabalho, ele perguntou se eu podia ir no dia seguinte, né, que eu tinha feito já o trabalho no dia, ele perguntou se eu podia ir no dia seguinte. Eu falei, cara, eu não consigo, eu não vou ter força, não vou conseguir segurar mais caixa, eu tenho que ter pelo menos uns 2 dias de descanso. Pessoa sedentária, né, gente? Cheguei exatamente, muito sedentário, né? Uma coisa que é muito legal, essa parte é muito legal quando você chega aqui, dependendo do estilo de vida que você tinha, né? A gente é de São Paulo, Fazia tudo de carro. tinha moto também, eu não ia na esquina a pé.
Vou buscar pão, eu vou de moto, eu vou de carro, a gente não andava. Uma vida assim, bem sedentária, não ia falar só um pouco, mas não só por preguiça, tinha fator preguiça, mas muito pela segurança de São Paulo. Sim, também, né? Você Você sair fica andando pela de rua. bobeira em São Paulo, em nenhum lugar, né? É muito difícil. Você não anda. Pô, ainda mais. Só se você é aquelas pessoas que nasceu e mora no mesmo bairro a sua vida inteira, né? Aí Que não era o nosso caso. Talvez você faça isso, mas não era o nosso caso, né? A gente morava em lugar, morou em 300 mil lugares também, durante a nossa vida. Mudança nunca foi nosso problema, gente. Nós dois, mesmo antes de estar juntos, já tínhamos nos mudado bastante, né? Passado esse período inicial, e aí as coisas vão ficando mais estáveis, né? Você encontra uma acomodação fixa, consegue um trabalho, e aí sim você começa a parar de sobreviver, começa a viver um pouco aqui, né? A casa, na verdade, a gente morou nessa casa temporária, e aí antes ainda de eu voltar pro Brasil, a gente conseguiu mais uma casa temporária também, de um outro menino que também estava indo pro Brasil, mas aí ele estava indo em janeiro. Só que aí o que deu sorte, digamos assim, é que eu ia vir embora, e quando ele voltasse, ele justamente queria mais alguém para dividir o quarto com ele. Era um quarto com 2 camas de solteiro, na verdade. Ele ficava com o quarto sozinho, mas aí ele optou por dividir o quarto dele, e eu já estava lá, então acabei ficando com a vaga. Que foi muito bom, porque não precisei depois me sair, procurar mais um lugar, né? Que eu estava num lugar temporário que acabou se tornando permanente. E aí o Wesley então ficou nesse lugar, conseguiu trabalho, se estabilizou aqui, depois aí veio a parte de decidir renovar ou não renovar o curso, né? Então as coisas começaram a se estabilizar e tal, e aí nesse momento você começa a olhar pra cá com olhos diferentes, que realmente é um lugar bom, e tinha começado a gostar mesmo daqui, o inglês tinha evoluído muito bem, então a gente conversou e resolvemos que eu ia renovar por mais 8 meses o curso pra continuar aqui, né, pra ver o que mais a gente poderia ver daqui, né, já vivendo, né, não só sobrevivendo como no começo, né? O começo é muito difícil nesse aspecto de você se adaptar, né? Acho que uns 3, 4 primeiros meses é muita adaptação. Uhum. E aí depois disso que você finalmente consegue olhar pra Irlanda com os olhos de verdade, assim, né? Sim. Sem o perrengue, sem todas as questões envolvendo a chegada inicial, as frustrações que você passa. A gente realmente veio sem conhecer muita coisa, por mais que a gente tivesse pesquisado algumas coisas, não era o conteúdo que a gente consumia, né, relacionado à Irlanda. A gente consumia muito Estados Unidos e Canadá. Então, a gente, né, o Wesley veio mais na surpresa, assim, por mais que quando decidiu vir pra Irlanda a gente pesquisou algumas coisas, ele veio despreparado. E realmente só depois desse período que, né, a gente começou a perceber mais como eram as coisas aqui e olhar com olhos diferentes e parece um lugar interessante para ficar. Inclusive para viver. Vamos ver por mais um tempo como é que isso funciona. E aí, então, praticamente vamos dividir aqui a vida do Wesley nos 3 blocos de renovação. A primeira foi se adaptando e descobrindo que o país era interessante. A segunda foi descobrindo que era um país interessante, inclusive, para viver e para morar. E a terceira, então, foi preciso juntar dinheiro pra gente conseguir se mudar pra cá e tirar a minha cidadania. Foi isso que eu fiz. Gente, essa terceira renovação, que são os 8 meses, né? Eu não vivi. Ele só trabalhou. Eu só trabalhei por 24 horas, às vezes ficava 2, 3 dias direto virado de um trabalho pro outro. E trabalhava de dia em um, de dia no outro. A escola era só pra pegar o attendance. A escola era só pra... Faltava muito também, como era a última renovação, já não tava mais tão preocupado. A escola que ele tava não ameaçava expulsar. Então... Era bem raro, E então acabei ficando assim, mais sobrevivendo do que vivendo nesse último período, mas com um objetivo maior, né? Que era conseguir tirar a cidadania pra gente poder vir depois todos ficar tranquilos aqui. Sim, porque... nesse meio tempo eu vim mais uma vez e aí eu fiz um intercâmbiozinho também, aproveitei ali um tempo que a empresa também me liberou, digamos assim, e aí eu também pude
ter a experiência aqui no país. Inclusive, das 2 vezes que eu vim foi no inverno. Eu passei 2 natais aqui com ele, viu, gente? Fiz questão de passar os natais, porque o Natal aqui é péssimo, tá? Não tem absolutamente triste. nada Ninguém pra fazer, te é muito chama, triste. porque os irlandeses não costumam chamar ninguém para na casa deles. Você É normalmente tudo não fechado. conhece ninguém também. É tudo fechado. Não tem nem transporte público, por exemplo. Até os ônibus não funcionam. Não funciona, não funciona de verdade, tá? Não tem ônibus na rua mesmo. Exatamente. Assim, pra gente que era de São Paulo, isso é meio surreal de pensar, mas não tem nem ônibus, então... Não tem nem como se locomover para ir para algum lugar. Mas o meu amigo me chamou lá. Gente, se for do outro lado da cidade, ou você vai no dia anterior e dorme lá e fica até o outro dia. Se for para deixar para ir no dia, não tem como. Não tem transporte público. Então eu tive a experiência de conhecer a Irlanda, digamos assim, na sua pior época, que é o inverno. E mesmo assim eu gostei muito do país. Essa segunda vinda pra cá foi mais estável. Aí a gente aproveitou para fazer a nossa digníssima viagem. A gente foi para Paris, foi para Londres, conheceu outros lugares e viu justamente outra possibilidade, né, de vida aqui. E foi ali que a gente, acho que decidiu de vez, assim, beleza, a gente vai se mudar sim querer se mudar sim. Pra cá, qual vai ser o plano agora. Então, muita gente que vem, né, como intercambista, aproveita o tempo aqui pra viajar pra vários lugares. A gente, no caso, só fez essa viagem porque também fazia parte dos sonhos que a gente tava fazendo um check, digamos assim. E aí, o Wesley, no caso, não saiu viajando pra todos os lugares com o dinheiro que ele ganhava. Ele guardou essa grana justamente para correr atrás da cidadania depois, que foi o que ele fez, né? Então ele ficou aqui no período de novembro de 21 até outubro de 23. Ao todo, deu quase os 2 anos ali, voltou pro Brasil e aí começou a nossa saga da mudança e cá estamos agora. E pensando, então, o que a gente viu de diferente, né, entre Brasil e Irlanda e por que de fato, então, a gente decidiu se mudar? Bom, acho que o primeiro e principal fator foi a segurança. Acho que é incomparável a segurança que você sente aqui com o que a gente tinha no Brasil morando em São Paulo, né? Acontecia assim, de vezes eu estar voltando do trabalho de madrugada e como aqui o horário é mais avançado, no Brasil era mais cedo, então eu ligava pra Bárbara e eu ia pelo meio da rua, no meio da madrugada, falando com a câmera aberta, com o celular na mão e, gente, sem nenhuma preocupação de que alguém ia me roubar, de que ia vir 2 caras numa moto, qualquer coisa desse tipo, mesmo que se cruzassem com alguém na rua, sabe? Você tem a segurança sim, de que não vai acontecer nada com você. Não que não aconteça e que não tenha, mas a diferença é gritante pra gente que mora em São Paulo, né? Eu vi outras pessoas falando que moram em cidades menores no Brasil que não sente essa diferença, né? Porque já vive numa cidadezinha de segurança melhor. Você não tranca a porta de casa, né? Agora, pra gente que era de São Paulo, e eu falando ainda como mulher, digamos assim, eu jamais andaria na rua à noite sozinha em São Paulo do jeito que eu andava aqui na época do intercâmbio. Já aconteceu, como o Wesley, né, tava trabalhando muito, e ele inclusive trabalhava de madrugada, da gente tá fazendo alguma coisa no centro, e aí ele foi trabalhar, e eu voltei, sei lá, 10, 11 da noite pra casa, sozinha, peguei o ônibus, desci, andei lá o caminho inteiro, que era um caminho ali de 15, 20 minutos andando mais ou menos, tranquilo, gravando stories e mostrando no meu Instagram para as pessoas do Brasil. Olha, gente, eu aqui no meio do nada, tudo escuro. Então, eu jamais teria essa sensação de segurança mesmo que eu tenho aqui em São Paulo. Falando, inclusive, como mulher andando sozinha à noite. Aqui eu faço isso. Então, outra coisa que a gente gostou muito daqui, avaliando, foi o custo de vida, na questão do quanto o seu dinheiro vale, né? Você consegue viver aqui ganhando um salário mínimo razoavelmente bem, né? Apesar do aluguel ser caro e algumas outras coisas serem muito caras, tem coisas que são muito, muito baratas. Então acaba compensando e eles valorizam muito aqui, sabe? O tempo em casa, o seu tempo com a família, eles não são loucos. Nossa, dá pra dizer assim que eles não são o pessoal que gosta mais de trabalhar
no mundo. Eu acho que, inclusive, a gente tem muito a aprender com esse tipo de cultura, digamos assim, do que a criticar essa cultura, sabe? As coisas aqui, apesar de ser a capital do país, as coisas fecham cedo. Você praticamente não consegue resolver nada assim na sua vida se for fora do horário comercial, que das 6 horas da tarde já tá tudo fechado. O shopping, até inclusive o shopping fecha às 6 horas da tarde. Então tudo que é loja, tudo já tá às 6 horas da tarde. Durante a semana já tá tudo fechado. 7, Só de final de 7. semana. Algumas 7, dependendo muito, até 8 da noite, alguma loja vai estar aberta. Mas loja, tá? Ou restaurante e tal. Mas se for alguma coisa para você resolver, algum setor público, banco, essas coisas, esquece. Não passa das 5 às vezes, tá? Então, eles valorizam dessa forma, né? Aqui. Eles valorizam o tempo deles diferente da nossa cultura brasileira, né? Que é muito influenciada pela cultura americana com essa questão de ser muito produtivo, de trabalhar o tempo inteiro, de você ter que estar sempre entregando. Não, aqui eles contemplam a vida, de certa forma. Eles saem pra viajar, então tem férias de inverno, tem férias de verão, tem... Todos os feriados são segunda-feira. Todos os feriados são na segunda-feira. Tem feriado porque aquele mês não tem feriado. Então, tipo... Eles realmente querem aproveitar a vida para além do trabalho. E eu acho que a gente realmente tem muito a aprender em relação a isso. E foi uma das coisas que a gente ficou um pouquinho apaixonado pela Europa, digamos assim, porque a cultura europeia é meio nesse aspecto, né? E a gente que já queria ter filho e olhava para nossa relação com o trabalho no Brasil... Eu tava trabalhando coisa de 14, às vezes 16 horas por dia pra justamente a gente ter aquela vida que eu falei que era confortável, né? Só que, por outro lado, precisava de todas essas horas de trabalho dos dois lados. Então a gente pensava, como que a gente vai ter um filho, né? Em relação a isso? A gente vai ter que terceirizar o cuidado dessa criança, no final das contas. E, particularmente como mãe, não era o que eu queria também. Eu não queria terceirizar o cuidado dele, eu queria ter mais tempo em casa, mas ao mesmo tempo eu não conseguia pensar em como que isso era possível equilibrar em relação à vida que a gente tinha lá no Brasil. E quando a gente olhou justamente para essa cultura na Europa, a gente falou, caramba, existe um lugar no mundo que as pessoas valorizam passar mais tempo com a família do que se matando de trabalhar. E aquilo se encaixou muito pra gente nesse momento, né, que a gente queria começar a constituir uma família. A gente falou, pô, é possível sim a gente ter um filho nesse país e a gente não quer ter só um, né, a gente quer ter mais. E aí entra também a questão financeira de o quão caro ter um filho no Brasil, em São Paulo especificamente, pelo amor de Deus. Já é caro. 2 é considerado hoje em dia coisa de maluco, né? E 3 se interna. Que é o que a gente pensa em ter, né? Vamos ver no futuro se vai chegar em 3. Mas aqui a situação é muito diferente com relação a isso, né? E a educação aqui também a gente olhou e é muito boa também, né? Então... E você de fato vê famílias grandes aqui. É uma das coisas que eu observei muito na época que eu fiz o intercâmbio aqui também. Eu andava pela rua e reparava a quantidade de mães andando com as crianças de tarde pela rua fora, carrinho duplo. De bebê duplo aqui é normal, gente. Uma normal. criança um pouco maior, uma menor, não que é muitos gêmeos, né? Mas uma criança maior, um bebê recém-nascido é normal aqui. Outra criança andando de bicicletinha do lado, sabe? Você vê famílias grandes andando pela rua aqui, então você vê que isso é possível de acontecer, né? Porque você tá vendo ao seu redor esse movimento acontecendo e eles incentivam, inclusive, aqui a ter criança, porque assim como outros lugares da Europa, né? A Irlanda também é um país que está envelhecendo, então tem sim incentivos relacionados a você ter filho. Tanto que as crianças aqui, desde que nascem, têm um benefício que elas podem receber do governo, que é só você aplicar, independente de se a criança nasceu aqui ou não. É um direito de todas as crianças receber esse benefício, por exemplo. E outra coisa também, não menos importante do que as outras que a gente vislumbrou um pouquinho daqui, né, foi a possibilidade de fazer viagens, né, já que gostamos muito. A gente acabou fazendo só uma, né, que num dos intercâmbios que a Bárbara veio, e vimos essa possibilidade de conhecer diversos lugares aqui da Europa, que é muito perto, já estando aqui, e também muito mais barato, né, do que você vir do Brasil ou de qualquer outro lugar, né? É mais barato você viajar entre países aqui do que você viajar entre estados no Brasil. É essa a comparação, sabe?
Então, gente, no resumão aqui, né, os nossos fatores principais para querer mudar para cá de vez foi segurança, né, o custo de vida, né, e a facilidade que a gente tem de conquistar as coisas aqui muito melhor, né, e também a possibilidade de viajar para conhecer outros países. O custo de vida não só em relação financeira mesmo, mas a qualidade de vida quando você olha, né, tempo em família versus tempo trabalhando, digamos assim, para você conseguir ter uma vida confortável que nem tem no Brasil, digamos assim, comparando a vida que a gente pode ter, o conforto que a gente pode ter aqui, nesse sentido de custo de vida. Então, assim, acho que o top 3 foi esse. Tem outros benefícios que a gente entende aqui também, mas também tem seus perrengues, né? O clima daqui não é dos melhores. O clima realmente é o que faz muita gente desistir de morar aqui, porque realmente não é bom. A maior parte do tempo vai estar frio e chovendo. E venta muito aqui, muito. Então, se você não conseguir se adaptar a essa parte, realmente as outras coisas não vai fazer diferença para você também. É um fator muito importante esse para você levar em consideração se você estiver pensando em vir para ficar também. Venha se adaptar primeiro, experimente antes se for possível, né? Não vem de vez logo de primeira, não. Igual a gente fez, eu acho que valeu muito, assim, essa experiência de fazer o intercâmbio primeiro, vir, ver como é que é, decidir se a gente ia se mudar mesmo. E aí a gente se mudou de uma forma um pouco mais estruturada, emocionalmente falando, digamos assim. E bate as dúvidas de vez em quando, no sentido de, será que eu tomei a decisão certa? O Murilo tá crescendo longe das avós e dos avós. Então essas dúvidas elas acontecem, mas quando a gente traz à tona, né, os objetivos que a gente tem para o futuro, a vida que a gente pode oferecer para ele aqui, tirando a saudade da família, que o nosso intuito é visitar o Brasil também de forma constante. A gente não quer abandonar o Brasil, a gente não mudou de país com raiva do Brasil, digamos assim, eu detesto o Brasil, não quero pisar mais lá. Não, muito pelo contrário, a gente ama o Brasil, a gente quer viajar mais pelo Brasil também, inclusive, e ter, né, esse contato com a família lá, e eles virem pra cá também. O nosso intuito é esse, não é também abandonar o Brasil de vez, a família por lá. A gente tem muito isso em mente, e isso ajuda muito, de fato, a gente focar no que a gente quer aqui, quando bate o perrengue, quando bate a dúvida. Porque essas coisas batem, né? Faz 4 meses, mais ou menos, que a gente se mudou definitivo pra cá. O Murilo tava com 8 meses na época da nossa mudança. Foi difícil, não foi nada fácil. Não tem sido fácil, na verdade, né? Porque a gente ainda tá no tempo de adaptação e é totalmente natural. Você não vai... O tempo de adaptação agora, né, com a mudança de vez, parece que é maior do que o de intercâmbio. Porque o intercâmbio, querendo ou não, tem uma data de término, né? Seja por sua vontade ou pela vontade das regras, digamos assim. E você vem com um objetivo muito focado em estudar o inglês, né? Quando você tá fazendo o intercâmbio. É a base principal. Então, agora a gente se mudou mesmo. A gente tá fazendo a nossa vida aqui. A gente tá recomeçando em um novo país e se readaptando a tudo isso. Então, não vai ser 2, 3 meses que vai resolver todas as nossas adaptações, ainda mais que a gente tem um bebê agora. A gente não veio só nós dois. Só nós dois, teria sido muito diferente se a gente tivesse vindo antes, mas eu não me arrependo de ter vindo agora, digamos assim, porque a gente veio emocionalmente mais estruturado. Bom, e como a Bárbara falou, né, a gente ainda tá no período de adaptação, né, então a gente não tem nem como dizer ainda se valeu muito a pena a gente estar aqui agora. Na verdade, a gente pode fazer um vídeo daqui a um tempo, né, daqui a um ano mais ou menos, para dizer o que a gente acha, se realmente valeu a pena a gente estar aqui, né. E você também pode acompanhar pelo canal, né, a gente vai acabar mostrando as coisas da nossa vida aqui conforme for acontecendo, dando dicas, né, vai ter vídeos de vlog. Então aproveita, inclusive, se inscreve no canal para você poder acompanhar tudo isso, tá? Não esquece de curtir também. E deixa um comentário aí se você tiver com alguma dúvida. E o que mais vocês querem saber, né? A gente pode trazer justamente informações do tempo que a gente já viveu aqui como intercambista, de todo esse processo de decisão da mudança, da tirada da cidadania, do que a gente fez no Brasil para se organizar para cá. A gente pode trazer tudo isso como experiência, digamos assim, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para rolar
pela frente que a gente quer mostrar aqui e até para deixar registrado pra gente também, né? É uma forma de deixar nossas memórias aqui no YouTube, de certa forma. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Mumu. Vem brincar com a vaquinha, com a mamãe, vem. Pra gente comer um papazinho daqui a pouco.